Se você tivesse que escolher apenas uma modalidade para praticar para o resto da vida e ficar mais forte, mais condicionado, mais funcional e que também te preparasse melhor para o mundo real, qual seria esse esporte? Essa dúvida que a gente vai resolver, a gente vai sanar hoje aqui, porque a gente vai botar os esportes para lutarem, para batalharem, para duelarem uns contra os outros. E a gente vai sair daqui com o esporte mais completo de todos. Então já pega a pipoca e bora para cima, cara, porque hoje a gente tem aqui 5 grandes critérios de avaliação para a gente definir realmente o esporte mais completo. Tá? O primeiro deles é com relação à força, tá? Então construção de força absoluta, o quanto de carga, de peso, de força bruta você é capaz de produzir nesse esporte, tá? O quanto isso vai aumentar na sua prática. O segundo é força relativa, então também de nada adianta você ter muita força bruta, muita força pura, mas se você não consegue manejar o seu próprio corpo, tá? Ou que a relação entre a força que você tem e o peso que você precisa pesar nessa modalidade é uma relação desconexa. Então a gente quer aqui também modalidades que te entreguem uma boa força relativa. O terceiro critério aqui é o condicionamento físico. Então, com condicionado você consegue ficar, condicionamento cardiorrespiratório, cardiovascular, você consegue ter nessa modalidade. O quarto item aqui são características um pouco mais adjacentes, mas também são muito importantes. Explosão, potência, velocidade, agilidade, coordenação, flexibilidade, enfim, equilíbrio. Essas características são muito importantes também, a gente vai levá-las em consideração nesse critério de avaliação. E o quinto critério é a versatilidade, a funcionalidade e a aplicabilidade real desta modalidade, daquilo que você aprende, da skill, da habilidade que você aprende ali, ao que você desenvolve ali na vida real. E como é que a gente vai fazer para botar isso na batalha? Como é que a gente vai ponderar isso aí dentro de uma batalha de duas modalidades, tá? Primeiro critério de ponderação aqui é o seguinte: qual das duas vai construir um físico mais útil e mais completo? Tá? Esse é o primeiro critério de ponderação. O segundo é quem prepara o praticante para mais situações reais. Esse é o segundo critério. O terceiro é quem tem mais equilíbrio entre força, condicionamento e domínio corporal. Esse foi o terceiro. E o quarto e último critério de ponderação é quem tem menos buracos, menos lacunas evidentes. Então, isso significa que se um esporte constrói muita força, mas nada de condicionamento, ele tem um delta muito grande aqui, um gap muito grande entre essas duas. A gente quer o quê? Modalidades que mais consigam, de forma balanceada, a fazer essa construção, tá? E a gente vai para a primeira batalha da noite aqui, que é o fisiculturismo versus a corrida de longa distância, sejam provas, sei lá, maratona, isso aí, tá? Vamos lá. Quem dessas duas constrói um físico mais útil e mais completo? Cara, quando se trata de força, a gente tá falando aqui de fisiculturismo, tá? Quando se trata de condicionamento cardiorrespiratório, as corridas longas. Quando se trata de potência, talvez o fisiculturismo, talvez as corridas longas, de agilidade, de coordenação, tá? Quando a gente fala de força relativa, talvez o fisiculturismo, é claro, dependendo da categoria, a gente tá falando de um cara open aí, um cara gigantesco, um pouco menos, agora um cara classic já vai melhor, tipo o Sebum que tá aqui, o Siban, né? Então, cara, vamos lá. Qual desses dois aqui constrói um físico mais útil e mais completo? Eu julgo que o fisiculturismo faz esse papel melhor, tá? Então você vai ter mais massa muscular, você vai ter mais força, você vai ter em algum grau estética italiana, apesar que a estética não é ponto principal aqui de avaliação. Eu enxergo as capacidades físicas do fisiculturismo construindo um físico mais completo do que a corrida de longa distância, principalmente quando essa corrida é de muita longa distância, onde você só vai construir basicamente um condicionamento nessa pessoa, tá? Nesse atleta em si. Então aqui, cara, primeiro ponto para fisiculturismo, ele passa à frente. Maravilha? Próximo da lista aqui, cara, próxima batalha da noite é futebol versus a ginástica, tá? E a ginástica aqui ela tá representando a ginástica, a calistenia e o street lifting, tá? Porque, enfim, street lifting é uma calistenia com peso, basicamente assim. Porque senão ia ter 50 modalidades. Então eu tive que agrupar algumas aqui, as que faziam mais sentido agrupar, pra gente poder ter uma visão melhor de todo o processo, tá? Então, cara, aqui pra mim é meio fácil, tá, de decidir. Porque quem constrói um físico mais útil, mais completo? Cara, é o ginasta, tá? A ginástica constrói mais. Então, o ginasta você tem muito mais força, tanto absoluta quanto relativa, você tem condicionamento também elevado, tá? Domínio corporal, porra, os caras metem pirueta pra um lado pro outro, tem duplo twist carpado, só loucura. Então, aqui pra mim é fácil isso. Por quê? Porque o futebol ele vai construir condicionamento físico, tá? Condicionamento cardiorrespiratório. Mas, cara, aqui pra construir digamos, um corpo blindado mesmo, é a ginástica, tá? Inclusive, cara, se você quer também construir um corpo blindado, com muito mais força, muito mais massa muscular, muito mais funcionalidade,
mais energia e muito mais testosterona também, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição e aplique para uma das vagas do protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado, para de fato a gente chegar e construir este corpo blindado para você. Beleza, meu querido? Então, ginástica passa à frente, tá? A próxima batalha aqui da noite é a natação do Michael Phelps, talvez um dos maiores atletas da história, tá? Não da natação em si, porque esse ele é o maior, mas da história das modalidades. Talvez seja um dos maiores atletas da história do esporte, como um todo, tá? Versus MMA. E cara, aqui vamos analisar. Quem constrói um físico mais completo e mais útil? Ao meu ver, o MMA. Tá? Ao meu ver, é MMA, beleza? A natação vai construir força muito específica, enfim, é uma modalidade muito específica. Tá? E quando a gente vem para aquele critério aqui que é quem prepara o praticante para mais situações reais, cara, aqui é MMA na veia, tá? Não tem como ser diferente. Porra, natação, cara, não te prepara, assim, pra absolutamente nada fora da água, né? Como você vive pouco na água, acredito eu, MMA, cara, na veia, só o fato de você é, é, estar seguro, estar mais seguro do que você estaria no embate físico, cara, isso aí já é mais confiança também, enfim, é uma modalidade que acaba transcendendo, as lutas em geral, assim, elas transcendem um pouco até do elemento físico, né? Além de ter esse elemento físico, o elemento de disciplina, que toda modalidade vai ter, você vai ter também esse elemento de mais confiança, de conseguir interagir melhor nas situações caóticas que porventura possam acontecer no dia a dia. Então, porra, MMA à frente, tá? Próxima batalha aqui é basquete versus boxe, cara. Cara, e aqui a gente tem uma modalidade que te adiciona muito condicionamento físico, muita agilidade, muita potência, muita coordenação. Não te adiciona nada de força em si, né? Pelo menos não força absoluta em si. Os atletas de boxe não são reconhecidos pela sua força pura. Você vai ter um elemento interessante de força relativa, né? Então já é conhecido também que os atletas de boxe conseguem ter um domínio corporal grande. Enquanto, cara, o basquete, é claro, você tem que levar em consideração que os caras do basquete, por serem mais altos, são mais pesados, e mesmo assim conseguem saltar muito alto. Então, cara, isso por si só já é uma. Como é que eu posso dizer? Já é um feito muito grande, tá? É um feito muito grande, feito de potência, explosão. Os caras vão ser muito mais fortes que os caras do boxe. Mas, cara, a aplicabilidade na vida real, pra mim, não tem como, tá? Não tem como boxe na veia, tá? Boxe passa à frente aqui. Porque realmente não tem como botar os dois pra jogo, assim. Principalmente depois que você vira adulto, tá, cara? Vamos ser bem sinceros também, tá? Até pegando esses esportes que já foram aqui, né? Tirando aquela da ginástica que, pô, se você não fez quando era criança, você não consegue adulto começar, né? Mas de resto aqui, cara, sei lá, natação, basquete, quando você começa essas modalidades adulto já, cara, é um pique diferente, cara. O próprio futebol, o pique é diferente, entendeu? Você tá numa outra pegada, geralmente. Enquanto se você começar a MMA como adulto já, o boxe como adulto, você consegue um desenvolvimento muito mais pleno em cima dessas modalidades, tá? Bora pro outro lado da chave agora. Vamos lá. Aqui a gente tem 100 metros, ou então o atletismo na sua forma mais convencional ali, com modalidades de potência, de velocidade. Então a gente pode estar pensando em, cara, corrida de velocidade, 100 metros, 200 metros, a gente pode estar pensando em corridas com barreira, enfim, lançamentos, saltos. Mas vamos botar na prática mesmo, corrida 100 metros, tá? 100 metros versus escalada. Cara, aqui a gente tem duas modalidades em que os praticantes têm um peso baixo, né? Então, eles por si só têm um peso bem baixo, o peso corporal. Bom, interessante, olha só, quando a gente fala de força relativa, o velocista vai ter uma força relativa muito melhor do que o escalador para pernas e membros inferiores, né, no geral. Já o escalador para membros superiores, quando comparado com o velocista. Então, cara, basicamente aqui nós estamos numa primeira batalha que realmente nós vamos ter que pensar bastante aqui, cara. Porque quem constrói um físico mais útil e mais completo? Assim, vou te falar, cara, difícil, tá? Difícil. Quem prepara o praticante para mais situações reais, tá? Aí o velocista, porque correr é uma atividade mais real do que escalar, né? Quem tem mais equilíbrio entre força, condicionamento e domínio corporal? Cara, aqui, pela questão do domínio corporal, talvez a escalada. Apesar que a velocidade, vamos lá, 100 metros, talvez seja um movimento, seja o exercício que mais trabalhe todo o corpo de uma vez só. Então, vamos ver se você entendeu. Um exercício só, enquanto você faz um supino, por exemplo, ele vai trabalhar peito, ombro e tríceps. Um sprint, uma corrida rápida mesmo, cara, ela vai trabalhar o seu corpo todo, tá? Então talvez seja o exercício mais completo, por assim dizer, para um trabalho geral de corpo. Aí a gente tem que abstrair bastante para entender isso aqui, mas que
que exista, tá? Inclusive, eu gravei um vídeo esses dias mostrando os melhores exercícios para você deixar o seu corpo blindado, tá? Para você realmente construir muito mais condicionamento, muito mais força, enfim, para você transformar em uma máquina de guerra. Então eu vou deixar isso aqui, esse vídeo, num card depois, ou enfim, não vou deixar no card não. O que eu vou fazer? Deixar no final desse vídeo. Então quando você terminar de assistir esse vídeo, você já clica para assistir o outro que você vai curtir pra caralho também, tá? Mas enfim, eu falava sobre o sprint principalmente lá, nesse vídeo, tá? O fato, cara, é que aqui é muito de gosto pessoal, cara. Vou ser bem sincero, é gosto pessoal. Eu, sinceramente, como aplicabilidade real, cara, eu vou de escalada, tá? Apesar, cara, de eu ser, assim, ó, eu fui atleta de corrida de velocidade já. Ah, então eu tô, pra mim é difícil fazer esse movimento aqui de escolher a escalada. Mas o fato, cara, é que força de empunhadura, né, força de gripe, de pegada em si, força de puxar, as puxadas vão ser muito mais fortes, né, do escalador em si, enquanto pro velocista não vai ter essa grande força para membros superiores, tá? Eu tô escolhendo meio que no dói o coração, mas cara, eu acredito que a escalada vai ser mais completa nesse sentido, tá? A próxima batalha da noite aqui é o rugby. E aqui, cara, o rugby, ele tá ele tá representando aqui o rugby e o futebol americano, porque essas duas modalidades, quando entranhadas entre si, né, você consegue, você consegue mesclar muitas características, né? É claro que tem as diferenças entre as modalidades, mas em geral você vai ter um esporte, eu não vou dizer um tanto quanto parecido, mas com valências físicas necessárias muito parecidas. Então, as duas ali vão se entrelaçar muito bem e faz sentido a gente uni-las, tá? Então, o rugby versus o levantamento de peso olímpico, tá? Cara, aqui você vai adicionar muita potência, muita força pura, mas aqui você vai ter tudo o resto, tá? Condicionamento, força também pra caralho. Pô, aqui a batalha é fácil pro rugby, tá? Rugby aqui destrói, cara. Mas assim, ó, se o rugby pega o LPO num beco escuro, velho, puta que pariu, não sobra nada do LPO, tá? E aqui o LPO em tese, não, o LPO é sozinho, eu não mesclei com mais nenhuma outra coisa, não. LPO é só LPO mesmo. A próxima batalha da noite é capoeira. Então, zum, 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 capoeira mata um versus strongman. Tá? Cara, assim, ó, eu já vou te adiantar. Strongman é foda para um caralho. Os caras são muito fortes. Os caras têm muito condicionamento físico. É claro, existe um problema aqui no Strongman em geral, que é o seguinte, cara, os caras são gordos, tá? Os caras são pesados. Os caras têm muita massa muscular? Obviamente tem. Mas os caras têm muita graxa também. Isso atrapalha muito a funcionalidade do cara no dia a dia. A vida do cara, entendeu? O cara às vezes tá mal pra arrumar um sapato, entendeu? Então isso é um problema. Enquanto na capoeira, o extremo oposto. Os caras são leves, os caras são mais funcionais e tal, mas ao mesmo tempo não é uma modalidade que trabalha força, tá? Que trabalha força, potência, essas coisas todas. Cara, eu vou de Strongman aqui, tá? Por que eu vou de Strongman aqui? E aqui a gente poderia unir o Strongman junto com o Powerlifting em algum grau, tá? Então, Strongman soma-se com Powerlifting, porque, querendo ou não, são modalidades bem parecidas, tá? Poderia ter somado o Powerlifting talvez com LPO, talvez, mas eu acho que o Powerlifting ele cai bem, muito bem aqui, com o Strongman. E, cara, muito mais força, tá? Adiciona o Strongman, movimentos que são, como é que eu posso dizer? Movimentos muito funcionais, por assim dizer, tá? Então você vai ter um Strongman, o cara tá... Nesse exercício aqui, cara, isso aqui chama Atlas Stone, tá? Então é uma pedra, uma rocha, que o cara tem que levantar e jogar em cima de um tonel. Imagine só você, o cara levantando uma rocha de 100 quilos, botando acima da cabeça. Uma rocha de 150 quilos, 120 quilos, e botar na altura do peito, cara. Porra, é foda pra caralho isso aqui. E adiciona um condicionamento no cara inacreditável, porque o cara tem que andar com peso, o cara puxa caminhão, o cara puxa avião, entendeu? Então é realmente aqui, Strongman leva isso. A próxima, cara, é CrossFit versus Jiu-Jitsu. Caralho, cara. Caralho, fudeu agora. E aí não é só Jiu-Jitsu, tá? É Jiu-Jitsu e Wrestling, tá? Eu agrupei as duas modalidades. Caralho, fudeu. Fudeu, rapaziada. Por que fudeu, cara? Porque o CrossFit é pica, tá? O CrossFit é pica. A galera menospreza, a galera dá risada. Porque, na verdade, você, pô, o praticante comum de CrossFit, o cidadão de bem lá que vai no CrossFit, ele não fica foda, né, cara? Ele melhora um pouquinho ali a condição dele, mas, cara, geralmente é o cara que tá pela resenha. O CrossFit é a modalidade da resenha. Mas o cara que é pica no CrossFit, eu te digo, cara, eu já pratiquei CrossFit, já treinei CrossFit valendo mesmo, tá? O cara que é foda no CrossFit, o cara é foda mesmo, entendeu? O cara é foda mesmo. Então, puta, cara. Por que eu tô encucado aqui, cara? Porque o jiu-jitsu, eu também sou praticante de jiu-jitsu, tá? Então, eu como faixa azul de jiu-jitsu aqui, eu também não posso dizer que não tem nada aqui, entendeu? Cara, isso aqui é do caralho. O jiu-jitsu é muito foda. É muito foda, cara.
Principalmente pela funcionalidade real da modalidade. Porque o CrossFit vai te entregar muito. Como é que chama? Muito mais força absoluta, talvez força relativa, enfim, a depender de como você treina isso no jiu-jitsu, muito mais condicionamento, não sei, cara, é condicionamento específico, porque o condicionamento do jiu-jitsu e do wrestling também é muito específico. Enfim, explosão, velocidade, caralho, cara. Caralho, aqui tá difícil, cara. Aqui tá difícil. Cara, assim, ó, vamos usar um critério de desempate aqui, talvez? Frequência de lesão? Não sei também, porque as duas. É muito fácil de você se lesionar nas duas se você estiver rateando, né? Cara, eu vou de jiu-jitsu. Por que eu vou de jiu-jitsu? Porque, cara, ó, aí, experiência própria, tá? Eu saí do CrossFit, parei de treinar CrossFit pra começar a treinar jiu-jitsu. Eu fiz um tempo que eu fiz as duas coisas juntos. Então, eu treinei por anos CrossFit, e aí, em algum momento eu parei de treinar CrossFit. Aliás, eu comecei a treinar jiu-jitsu junto. Porque o CrossFit já não tava mais. Eu já não tava mais encontrando no CrossFit aquilo que eu buscava. E eu comecei a treinar jiu-jitsu e, cara, foi do caralho. Eu me apaixonei pela modalidade e escolhi o jiu-jitsu, apesar de já, cara, já ter uma condição no CrossFit, e no jiu-jitsu eu só apanhava. Vida de faixa branca na época é foda. Cara, e se eu escolhi aquela época, eu vou escolher aqui de novo então. Então, vitória pro jiu-jitsu, cara. Vitória pro jiu-jitsu. Tá acabando, hein? Vamos pro próximo. Ó, como é que nós já estamos aqui? Estamos com os 8 melhores esportes já. Nós temos aqui fisiculturismo, ginástica, MMA, boxe, escalada, rugby, strongman e jiu-jitsu, tá? Vamos lá. Oitavas de final? Aqui não, aqui é quartas de final. Fisiculturismo versus ginástica. Cara, aqui pra mim é fácil, tá? Aqui pra mim é mole, fácil, fácil, mole, mole. Velho, é ginástica, tá? Por que é ginástica? Cara, fisiculturismo constrói força? Constrói, os caras são fortes, tá? Força de força mesmo, né? Constrói também muita massa muscular? Constrói, os caras ficam bonitão e tal. Mas, cara, vamos lá, vamos ser sinceros. Olha a braceta do Arthur Zanetti aqui. Caralho, meu irmão. Se fosse de estética, eu acho que o shape do Arthur Zanetti é melhor ainda. Apesar que tem o Ciban aqui. Mas enfim, se é por, vamos abstrair e vamos jogar só estética. Cara, eu nunca vi um ginasta ruim de estética. Com shape bosta. Nunca vi. Cara zoado, nunca vi. Os caras sempre têm um shape do caralho. Todo ginasta tem um shape foda. Então, beleza. Tirando isso de lado, os caras, além do shape foda, os caras são fortes para um cacete. Tem um domínio corporal absurdo. Imagina o Arthur Zanetti num crucifixo lá. Caralho, meu velho. Força absoluta, força relativa, condicionamento, domínio corporal, pirueta, cara, não tem como. Aí o fisiculturismo ficou para trás. Ficou para trás e muito tempo. Se a ginástica pega o fisiculturismo num beco escuro, meu, não sobra nada. Ela degladeia a pau o fisiculturismo, mas não sobra nem o pó do Ciban aqui, beleza? O que nos leva aqui à próxima batalha. Vambora, ginástica passou. Próxima batalha aqui, cara, é o seguinte: é boxe versus MMA. E aqui, cara, aqui é meio foda, né? Aqui é meio foda, porque, assim, elas ainda são um pouco diferentes entre si, tá? Então não é como se fosse. Aqui, por exemplo, o boxe, ele estaria inicialmente condicionado com boxe e Muay Thai, né? Então, se fosse, por exemplo, Muay Thai versus MMA, era certo que é MMA, porque, porra, o MMA é o Muay Thai mais um monte de coisa. Assim como também é o boxe mais um monte de coisa, mas ainda tem mais MMA presente, ainda tem mais Muay Thai presente no MMA do que o próprio boxe em si, né? Digamos, a construção do boxe puro, né? Por conta da natureza da luta. Mas, cara, aqui é MMA na veia, não tem como. Não tem como são modalidades bem parecidas, mas não tem como a gente não avançar o MMA aqui. Tá? Então, nessa chave aqui, nós já temos uma semifinal de peso, cara. Semifinal pica, viu? Puta que pariu. Do outro lado aqui, primeira é escalada versus rugby. E, cara, aqui pra mim também é passeio, tá? Aqui é passeio, rugby tá muito na frente. Porque, cara, aqui você vai encontrar, talvez os caras mais casca-grossa, assim, que eu já encontrei de modalidades esportivas coletivas estão aqui, tá? Assim, sem sombra de dúvida. Aliás, sem sombra de dúvida. De modalidade esportiva é aqui. De modalidade coletiva em si, né? É aqui. Os caras são, porra, forte, ágil. Os caras não têm medo do perigo. Os tackles do rugby é pauleira, meu irmão. Então, o futebol americano não tem as proteções e tal. Mas o tackle no rugby, cara, o cara vem te dar uma paulada no seco, velho. Puta que pariu. Que é rugby na veia, tá? Próximo, pra nós, é o Strongman versus o BJJ, cara, versus o Jiu-Jitsu. Puta que pariu, cara. Cara, aqui também tá foda, viu? Essa chave do Jiu-Jitsu aqui ficou foda, cara. Aqui, o Jiu-Jitsu
tá capengando aqui, cara. Tá brigando aqui pra sobreviver, né? Enquanto o rugby só atropelou, cara, o rugby foi só passeio até aqui, o jiu-jitsu tá... Cara, eu ainda vou de jiu-jitsu, cara. Jiu-jitsu e wrestling. Não sei se estou muito apaixonado pela modalidade, não sei, pode ser que sim. Mas, cara, o Strongman eu vejo você conseguindo, assim, ó, eu vejo como modalidade isolada o jiu-jitsu te entregando muito mais capacidade na vida real, tá? Porque vamos ser sinceros também, na vida real, você não precisa ser o cara, digamos, mais forte do mundo, literalmente do mundo. Você não precisa ganhar o campeonato, não precisa puxar um avião, você não precisa ganhar o World Strongest Man, você não precisa ganhar o campeonato mundial, não precisa ser um cara para puxar um avião, né? Sabe? Não precisa levantar um carro no braço. Na vida real, você não precisa disso, né? Você precisa de capacidades que o jiu-jitsu te entrega, tá? Que seja a capacidade de luta mesmo, tá? Defesa pessoal, isso, porra, é importante pra caralho. E, cara, ele te dá uma força mínima pra você viver a vida também, né? Você viver a vida bem, né? Não é ser um cara fraco. Então, cara, aqui, jiu-jitsu. Jiu-jitsu passa. Vambora, vamos pra cima. Bora, mais um. Ei. Cara, semifinal aqui. Porra, semifinal aqui só tem monstro, hein? Só tem monstro, cara, na semifinal. Ginástica, MMA, rugby e jiu-jitsu. Caralho, cara. Aqui tá foda, viu? Aqui tá foda. Porra. Velho, vamos lá. Primeiro chaveamento aqui. Ginástica versus MMA. Cara, vamos lá. Quem constrói um físico mais útil e mais completo? Cara, não sei se eu tô viajando, mas é empate aqui, cara. Pra mim isso aqui é empate, tá? Porque eles fazem coisas diferentes, né? Tipo, empate porque eles fazem coisas totalmente diferentes, mas mesmo assim seria um empate. Porque os dois constroem condicionamento, cada um em um nível específico, é óbvio, né? Os dois constroem força, cada um num nível específico, é óbvio. Mas será que eu vou usar o mesmo critério ali do Strongman pra cá, cara? Tem que usar, né? Também não posso ficar arbitrariamente, ficar escolhendo as coisas aleatoriamente. Né? Vamos lá, quem tem mais equilíbrio entre força, condicionamento e domínio corporal? É isso que é foda, entendeu? Porque, cara, domínio corporal não tem pessoa aqui. Isso aqui cara, é Deus no céu e já na terra pra domínio corporal, entendeu? Os caras dominam o corpo inteiro. Condicionamento, talvez a MMA ganhe. Acho que é com vantagem, a MMA ganha fácil. Força, força aqui, né? Porra, foda, cara, foda. Cara, vamos lá. Vamos de MMA, tá? Vamos de MMA. Eu queria muito ir de ginástica. Queria muito mesmo. Clicar aqui, Arthur Zanetti, vamos pra cima, bora pras cabeças. Mas, cara, aplicabilidade na vida real, tá? Isso aqui me pegou. Aplicabilidade na vida real. Cara, até porque, cara, sei lá, ginástica você não consegue começar a praticar agora. Sei lá, digamos que ginástica vencesse aqui e fosse a melhor modalidade pra você praticar. Você não consegue começar agora, entendeu? Porque se você começar agora, você não vai dar em nada. Vai ficar muito difícil de aprender as coisas. Então, talvez você consiga aplicar um movimento ou outro de ginástica no seu treino, ótimo, vai ficar do caralho. Mas, cara, pra praticar uma modalidade específica é o MMA mesmo, não tem muito o que pensar, tá? E aqui, cara, rugby versus jiu-jitsu. Cara, novamente, os caras aqui são muito casca-grossa, velho. Os caras aqui são muito pica. Cara, o jiu-jitsu pegou só pedreira, cara. Só pedreira, do início ao fim, cara. Caralho, jiu-jitsu. Ah, tá lutando, entendeu? Cara, nessa batalha, funcionalidade, começar depois de velho. Esse negócio de começar depois de velho me pegou, cara. Porque. Apesar que o rugby dá pra começar também, tá? O rugby dá pra começar depois de velho. Diferente da ginástica, que realmente não dá. Muito mais complicado, enfim. Aqui dá pra começar bem depois de velho. Inclusive, aqui no Brasil vai ser assim pra você começar, né? Não tem, sei lá, não conheço nenhum tipo de rugby. Apesar que eu não conheço muito de rugby também, né? Eu falar que eu não conheço nenhum time de rugby não significa absolutamente nada. Que seja, tipo, sei lá, trabalho com base e tal, mas eu falar isso e nada é a mesma coisa. Porque, como eu falei, não conheço nada de rugby, né? Cara, aqui. Ah, cara, eu vou de jiu-jitsu, viu? Eu vou de jiu-jitsu pra nós ter a final. Cara, final na luta aqui. Final da. Cara, final aqui é MMA versus jiu-jitsu. E, cara, é foda. Porque assim, ó, o primeiro critério que eu usei aqui do jiu-jitsu pro boxe era o quê? Do MMA pro boxe era o quê? Ah, porque o jiu-jitsu tem tudo que tem, e o boxe tem. Aliás, o jiu-jitsu tem tudo que o boxe tem, mais um monte de coisa. O MMA tem tudo que o boxe tem, mais um monte de coisa. E, cara, aqui, também é isso, né? Porque o MMA trabalha chão. Inclusive, todos os caras que são do MMA têm um chão muito bom. Isso é óbvio.
Isso é claro. Mas, cara, assim, são modalidades com características bem diferentes. Você consegue entender isso, né? Assim, enquanto aqui você pode ter luta no chão, claro que pode ter. Mas aqui você vai ter muita trocação em pé, você vai ter condições diferentes para isso. Aqui, querendo ou não, o índice de lesão é muito maior. Tá? Não que isso aqui tenha sido um critério de desempate em algum momento, né? A gente tentou usar isso no jiu-jitsu versus o crossfit. Mas aqui o índice de lesão vai ser bem maior do que aqui, né? E, cara, eu tô bem decidido a escolher jiu-jitsu, viu? Eu não sei você, mas eu tô bem decidido a escolher jiu-jitsu, tá? Talvez. E assim, é que é foda, cara, porque pra mim é muito claro que o jiu-jitsu seria uma opção superior. Porque, vamos lá, aplicabilidade disso. Aplicabilidade. MMA vai estar no top, ali, o top 1, melhor de todos. Né? Aplicabilidade real. No segundo passo, você vai ter o jiu-jitsu aqui, nessa condição. Mas ele não vai estar tão abaixo, ele vai estar médio abaixo. Né? Médio abaixo. Agora, quando se trata, por exemplo, de construção de força, tá? Aí o jiu-jitsu eu acho que vem na frente. Principalmente o jiu-jitsu quando você pega com pano, você pega o jiu-jitsu. Ou pode ser mesmo o Nogi, tá? Mas é claro que o Nogi vai aí, você vai bater no MMA em si, né? Vai estar bem parecido. Ou o próprio wrestling, lembrando que aqui é jiu-jitsu e wrestling, né? Cara, me chame de clubista, tá? Foda-se. Foda-se, me chama de clubista. É jiu-jitsu na veia, tá? É jiu-jitsu. Vamos de jiu-jitsu campeão, tá? Jiu-jitsu campeão. Talvez o resultado seria outro se a ginástica tivesse passado aqui, tá? Porque, cara, realmente, cara, uma batalha, uma final entre ginástica e jiu-jitsu são características muito diferentes. E aqui, por exemplo, a característica da força e todo condicionamento e domínio corporal talvez me fizesse colocar a ginástica como campeã. Nesses critérios, tá? Nesses critérios. Mas como também não é assim, quem passou foi o MMA, a gente tem que o jiu-jitsu venceu, tá? O jiu-jitsu venceu aqui por decisão unânime? Talvez não. Decisão dividida, tá? Foi aquele 3-2 na final, apertado, sabe? Aquele 3-2 com um gol de cabeça no final do, do tempo regulamentar. Ei, que beleza uma final assim, hein? Então, cara, jiu-jitsu, ao meu ver, é a modalidade mais completa e que, inclusive, tá? Aí a gente precisa ser bem realista, que um adulto pode começar a realizar, tá? Então, porque se a gente fosse levar em consideração um cara que começou desde criança e tal, talvez fosse outro, tá? Mas vamos ser realistas com relação a adultos. Vamos lá, se a gente voltar aqui desde o início com relação a adultos, o que o adulto consegue fazer? O adulto consegue ser fisiculturista? Consegue, pô. Consegue correr, consegue jogar futebol, mais ou menos. Começar depois de velho, mais ou menos, né? Ginástica, nem consegue nem avançar aqui. Então ele consegue adicionar elementos de ginástica no próprio treino, mas não consegue avançar aqui na modalidade, né? Natação também vai nadar mais ou menos, não vai conseguir extrair o máximo da modalidade, é isso que eu quero dizer. Sabe? Então esses caras não vai nascer fazendo isso, ou fazer isso desde criança, começa a ficar um pouco ruim para ele avançar e evoluir, né? E cara, o MMA, o que acontece? Ele é um elemento que hoje em dia talvez você comece mais pelo MMA, mas pelo menos quando o MMA surgiu, ele nada mais era do que os caras aprendendo diversas artes marciais separadas. Então o cara aprendia o jiu-jitsu, o cara aprendia um kickboxing, o cara aprendia um muay thai, o cara aprendia um sambo, e aí ele ia um karatê, e ele ia unindo essas coisas tudo junto, entendeu? Ele ia fazendo uma sopa ali, um samba ali, ia pegando aquilo que melhor funcionava para ele. Hoje em dia a galera já começa também aprendendo MMA. Então a modalidade MMA já existe, né, com as características específicas dela e não só uma junção de várias modalidades. Ela por si só já cresceu como uma arte, por assim dizer, uma arte marcial própria, né? E, cara, é a mesma coisa aqui, né? Tipo assim, rugby, ou escalada, ou corrida de velocidade, cara, enfim, capoeira, enfim, aqui, cara, eu acredito que a escolha foi bem sensata. Olhando por essa ótica aqui, da, do que alguém pode, depois de velho, começar a praticar, velho, jiu-jitsu é a melhor opção, tá certo? Então o jiu-jitsu vai ser melhor. Se você tem a opção de fazer um jiu-jitsu, cara, faça. Faça porque é do caralho, meu velho. É do caralho. Você vai entrar, você vai ficar. Assim, se dê 2 anos pra apanhar. Você vai apanhar pro resto da vida, tá? Então, eu achei que quando eu entrei, eu achei que eu só ia apanhar durante a faixa branca. Meu ovo, tá? Eu, porra, apanho. Não vou dizer até mais, porque na época da faixa branca eu não sabia o que eu tava fazendo, então eu só apanhava, né? Hoje eu apanho andando fazer as coisas. Mas igual, cara, você vai apanhar pro resto da vida. Mas se dê 2 anos, cara, pra você só apanhar mesmo. Pra você se forjar ali como homem. Porra, é do caralho. Tá? Você vai construir mais condicionamento físico, mais força, mais hombridade também. Características que nem estão aqui, nem estão aqui, cara, na situação. Tá? Nem estão aqui. Mas que você vai conseguir
construir para ter um físico, um corpo melhor, mais força, mais condicionamento, mais tudo. Tá? Inclusive, se você quiser a minha ajuda para construir o que eu chamo de um corpo blindado, um corpo com muito mais força, um corpo funcional, com mais massa muscular também, mais energia, mais testosterona, é só clicar no primeiro link da descrição e aplicar para uma das vagas do protocolo Shape Blindado, o meu programa de treino personalizado para que a gente possa, então, juntos fazer essa construção de um corpo blindado para você. Beleza, meu querido? E se você gostou desse vídeo, eu quero um comentário, cara. Eu quero saber se você concorda com essa decisão aqui. Foi uma decisão meio dividida. Se você concorda com isso aqui, ou se você acha que eu tô viajando, que eu só falei merda aqui, e que, na verdade, quem tinha que ter ganho, meu amigo, era a capoeira. Se você acha que a capoeira tinha que ter detonado todo mundo, ou se era o futebol, meu futebolzinho de final de semana, se você acha que ele que tinha que ter ganho aqui. Enfim, quero saber a tua opinião, cara. Quero saber a tua opinião, tá? E se você curtiu esse vídeo, você vai curtir, então, este outro vídeo que eu vou deixar aqui, onde eu mostro para você os melhores exercícios para você aplicar, para você construir, colocar no seu treino, de fato, construir um corpo blindado. Beleza? É isso aí, meu querido. Tamo junto e até a próxima.